Fala galera, beleza? Estamos aí para mais uma aula de história. Estou procurando meu ponteiro aqui. A gente está na página 31, 32, né? A independência dos países da Ásia e da África, ou a descolonização da Ásia e da África. É o capítulo 3. Capítulo muito interessante para a gente, tá? Eu vou dividir em duas partes. Nessa semana eu vou estar trabalhando com a Conferência de Bandung e a independência da Índia. Sobre a independência da Índia, vou indicar para vocês um filme que não é recente, mas é um filme muito bacana, que eu já citei várias vezes em nossas lives aí, que é o filme de Gandhi, que você encontra na Netflix. Você pode ver em 3 dias, que ele tem 3 horas de duração. Ok? E depois eu vou estar falando para vocês aí na próxima aula sobre a Guerra do Vietnã, a formação do Estado de Israel, tá? Que vocês vão ver o desdobramento de Israel e das guerras, né? Das guerras judaico-palestinas em geografia e depois na apostila 4 de história também, que vai repetir esse ponto aí da geografia, né? Que vai falar, geografia e história vão falar da mesma coisa. E depois uma indicação aí da independência, uma citação da independência da África. Ok? Guerra do Vietnã, Israel, independência da África, fica para semana que vem. Para essa semana, conferência de Bandung. As imagens, né, são da editora Ético, né, da videoaula que a gente tem, da videoaula não, né, da aula digital que a gente tem acesso. Acho bacana buscar essas imagens, que são imagens que praticamente tem no material de vocês aí. Vocês vão encontrar no material, tá legal? Olha só, atenção no próximo slide. Se falamos de África e Ásia, para citar África, olha só a imagem, né, que essa aula digital trouxe para gente. Ok? Do ator, né, do ator aí que veio a falecer, que lutou contra o câncer aí na gravação do filme Pantera Negra. Para mim é um dos filmes de heróis muito bacanas, né? São os mais marcantes de todos que eu assisti. Assisti ao cinema no lançamento, acredito que muitos de vocês também. Né? O Chadwick Boseman. Meu inglês é muito ruim. Ok? O que esse filme traz para a gente é a importância da África, né, que coloca a África no centro do universo, no centro do mundo. Falamos muito de Estados Unidos, de Europa, mas o centro mesmo é a África. Né, porque a África, na verdade, a meu ver, nos meus olhos, a paixão que eu tenho pela África, né, não só porque eu sou baterista, né, e sou brasileiro, e por isso tem muito, muito ritmo, né, e gosto muito de tocar um samba também, mas a África é o ventre da humanidade, né? É o ventre da humanidade, é a origem da humanidade, é o centro de origem da humanidade, é o ponto de partida da humanidade. Ok? Dois filmes de heróis que acho muito marcantes. Além do Pantera Negra, eu vou citar aqui o filme da Mulher Maravilha, que discute muito bem o contexto da Primeira Guerra Mundial. Assistam na Netflix também, que está presente o filme da Mulher Maravilha. Ok? Tendo uma visão da Primeira Guerra Mundial. Ele traz, né? É um filme enriquecedor dentro desse ponto aí. Ok? Tocamos para frente então. Então, a Conferência de Bandung foi uma conferência, foi um evento que aconteceu em 1955, envolvendo 29 países da Ásia e da África na Indonésia. Né? Qual é o objetivo dessa conferência? Não, além de fortalecer. Por que o objetivo está em fortalecer as relações entre os povos dos dois continentes? Porque eles queriam fortalecer as relações, né? Ó, Japão, Irã, Indonésia, Índia, Etiópia, Egito, China, Ceilândia, Camboja, né? Afeganistão, Iêmen, Tailândia, Síria, Sudão, ok? Arábia Saudita, Filipinas, Paquistão, Nepal, Líbia, Libéria. A intenção dessa conferência aqui está em reunir esses países e fortalecê-los para que eles conseguissem, de fato, alcançar o sucesso e o objetivo principal, né, de conquistar a sua independência. O fortalecimento desses países, a maioria desses países vai conseguir conquistar a sua independência na década de 60, após a Segunda Guerra Mundial. Então, o objetivo aqui está em fortalecer as relações para eles se apoiarem no processo de emancipação, né, das antigas colônias, ok? Na emancipação das antigas colônias, na emancipação da Europa. Praticamente, né? Nós vimos lá nessa Primeira Guerra Mundial a corrida imperialista, a Segunda Guerra Mundial, esses impérios, os impérios europeus vão se enfraquecer e aí os países afroasiáticos vão conquistar a sua independência. O contexto aqui, o contexto gira em torno da Guerra Fria, ok? Mas antes de eu falar desse contexto da Guerra Fria, eu quero dizer o seguinte que está no final da sua página 32 aí. Né? Os anos que antecederam a Conferência de Bandung foram marcados pela Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia do Norte e Coreia do Sul,
pela declaração da independência de Laos, Camboja e Vietnã, que vai se desdobrar depois, mais adiante, na década de 60 e até 70, na Guerra do Vietnã, com a intervenção dos Estados Unidos, ok? Nós temos aí também, né, a Revolução Chinesa, em 1949, quer dizer, muita coisa aconteceu entre a Segunda Guerra Mundial e entre a Conferência de Bandung, tá? Entre grandes líderes aí, os principais protagonistas da Conferência de Bandung, você tem o primeiro-ministro da Índia, né, o Jawaharlal Nehru, vai ser o Nehru, que vai ser discípulo de Gandhi, né? Gandhi vai ser o protagonista aí da independência da Índia, é um cara, né, é uma figura muito bacana aí dentro da história humana, né? O primeiro-ministro da Birmânia, Ceilão, do Paquistão, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, primeiro-ministro da China, Chun Enlai, ok? Né? O imperador da Etiópia, Haile Selassie, ok? Beleza? E outros líderes, né? Que são muito importantes aí. Nesse contexto da Guerra Fria, esses países, todos esses países, buscaram não se alinhar nem Estados Unidos e nem a União Soviética. Aí eu já começo a partir para a página 32. Eles tinham a política de não alinhamento às superpotências, né, do mundo bipolar da Guerra Fria. Então eles serão classificados aí como país do terceiro mundo subdesenvolvido, ok? Beleza? Né? Que nós vamos ter essa classificação. Primeiro mundo, país desenvolvido, capitalista desenvolvido. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Tá bem? E aí você tem uma foto aí dos processos de independência, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, apenas Egito, Arábia Saudita, o Iraque, Afeganistão e África do Sul conseguiram a sua independência. África do Sul, 1948. Né? Até 59, ok? Temos a Índia, o Paquistão, né? A Índia que foi em 47, Etiópia, Sudão, Líbia, Tunísia, Marrocos. 60 eu tenho um processo maior de libertação, né? Processo maior de independência. A partir de 70, Angola, 75, Moçambique, né? Sudão do Sul e Sudão, essa divisão aqui, ela acontece praticamente em 2011, né? Ela é mais atual, ok? Então você tem aí, né, alguns dos frutos aí colhidos após a conferência de Bandung, né? O que aconteceu após a conferência de Bandung, ok? Tá certo? Né? A conferência 55, ó, após 55, olha só, olha o processo de libertação dos países, tá certo? Beleza? Vamos lá, vamos para a independência da Índia. Na independência da Índia, nós vamos ter o seguinte, né? Que após a Segunda Guerra Mundial, nós temos o declínio da Grã-Bretanha, da antiga metrópole indiana, da Inglaterra, Reino Unido e Inglaterra. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não tinha mais condições financeiras de manter o seu poder político, né, sobre suas colônias. Não conseguia mais se manter como metrópole. Isso muito favoreceu as suas antigas colônias entrarem no processo de independência, tanto a Índia como as colônias africanas. Nessa foto ao lado aí, à direita você tem o Mahatma Gandhi, ok? Né? E à esquerda você tem o primeiro-ministro aí da Índia, que era o braço direito de Gandhi, né? O Pandit Nehru, ok? Tá bem? O Nehru e o Gandhi, né? Que são as figuras de destaque no processo de independência da Índia. Uma fotografia de 42. A gente observa o seguinte, né? Existe uma pressão dos indianos e a criação de vários grupos emancipacionistas. Essa política emancipacionista, ela estava organizada desde 46, ok? Mas acontece que o Mahatma Gandhi, ele propunha, né, uma emancipação pacífica, ok? Ele queria que houvesse o processo de emancipação, de independência, porém, né, sem que houvesse violência. Né? Mahatma Gandhi era contra a violência, total contra a violência. Ele era um pacifista, um líder pacifista. E aí você tem outra coisa, né? A gente imagina que na Índia nós só temos hindus. Cara, a Índia é uma comunidade diversificada, onde você tem, né, uma Índia dividida entre hindus e muçulmanos, ok? Né? Então você, após a independência da Índia, o Mahatma Gandhi ele vai ter outra dificuldade aí.
tá? Outra dificuldade, nessa dificuldade de manter uma relação pacífica, né, e organizada entre hindus e muçulmanos. Por isso que o Mahatma Gandhi, no processo de independência, ele vai propor aí o Congresso Nacional Indiano, né, que vai propor essa relação aí. Foi uma organização fundada, ok? Destacou-se o Congresso Nacional Indiano, né, que foi fundado em 1885, com representantes de todas as comunidades religiosas, embora os hindus fossem os mais numerosos. A maioria de seus membros fazia parte das camadas mais ricas e cultas da sociedade. E aí você vai ter o seguinte, você tem aqui desobediência pacífica proposta pelo líder hindu, né, o Mohandas Karamchand Gandhi, né, o Mohandas Gandhi, que desde a década de 20 ele propõe essa desobediência pacífica, tá certo? Nessa proposta de desobediência pacífica, você vai ter o seguinte, né? A questão é não reagir violentamente à pressão britânica, a questão é não obedecer, estar preparado para apanhar. Né? Mahatma Gandhi, os hindus, ok? Apanharam muito no processo de independência, mas eles não revidavam violentamente, não revidavam com violência, ok? Né? E após a independência da Índia, né, nós vamos ter também, ao longo do processo de independência, você tem atritos aí entre hindus e muçulmanos, ok? E os britânicos, né, viram isso como um ponto de fraqueza, tá bem? Como, né, um ponto assim, como é que eu vou dizer para vocês, né? Um ponto vulnerável dos grupos que lutavam pela independência, porque os muçulmanos queriam agir violentamente e os hindus liderados por Mahatma Gandhi queriam reagir pacificamente através do processo de desobediência civil, ok? Mas havia aquele grupo que queria resolver, né, de modo violento, tá bem? Né? Acontece que nós vamos ter aqui, ó, em 47, né? Em 47, nós vamos ter alguns choques entre as comunidades, né, hindu e muçulmana, entre muçulmanos e os sikhs também, que era uma etnia muito importante, tá? E o Gandhi vai buscar pacificar essas duas comunidades, né, para evitar divisão das forças pró-independência, mas os choques continuaram até o início de 47. Algumas lideranças locais e o vice-rei da Índia concordaram com a divisão do país para a formação do Estado muçulmano. Tá legal. Então você vai ter aí, em 1947, uma declaração da independência da Índia, onde você tinha maioria hindu. Ok? Só que você tem na Índia a maioria hindu e no Paquistão a maioria muçulmana. Né? Então acontece que não poderia haver unificação. Deixa eu colocar aqui o mapa. Isso tudo aqui seria a região da Índia. Isso tudo seria a Índia. Né? Só que no Paquistão ocidental, no Paquistão oriental, eu tenho a presença de muçulmanos, a maioria muçulmana. E na Índia, a maioria hindu. E a Caxemira é uma região disputada entre o Paquistão e a Índia, né? Onde ainda tem a maioria muçulmana, mas tem a presença de hindus. Então o Mahatma Gandhi, né, para evitar o atrito entre hindus e muçulmanos, ele fez essa divisão, né, na Península Indiana. Ele dividiu a Índia em Paquistão Ocidental e Oriental, que depois passou a ser o Bangladesh, né? E aqui nós temos o Paquistão de fato, e o Caxemira, que foi uma região disputada pela Índia e pelo Paquistão até há pouco tempo, tá? Até 2001 a disputa era violenta. E nós temos uma informação muito interessante e perigosa aqui, ó, que tanto a Índia quanto o Paquistão são países que desenvolveram armamento atômico, tá bem? Beleza? Então você tem, né, o anúncio da partilha, que vai, né, provocar deslocamento de milhares de pessoas, hindus que não tinham de sair de territórios destinados ao Paquistão e muçulmanos que tinham que deixar a Índia. Ok? Beleza? Mas isso vai gerar aí um certo atrito até então. Tá bem? Né? Então, gente, em 48, né, nós temos, em 47 temos a independência, mas em 48 existe um grupo que não concordou com essa partilha aqui de hindus e muçulmanos. O atrito foi forte, foi violento, né? E em 48, Mahatma Gandhi acaba sendo assassinado por um extremista hindu, que não concordou com a ideia de Mahatma Gandhi. Tá bem? Fechamos aí essa primeira parte, então. Durante a aula eu explico para vocês.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp.